Sabe aquela pessoa inconveniente, sem um pingo de bom senso, que quando está dentro da casa de uma outra pessoa, esquece que existe uma coisa chamada ética? Sabe aquela pessoa sem um pingo de noção, que pensa que por visitar alguém tem a liberdade de fazer o que bem entende na casa de outra pessoa? Sabe aquela pessoa sem um pinguinho de bom senso, que pensa que pelo fato de estar visitando a casa de um alguém, tem total liberdade para falar como bem entende? Pois bem, neste vídeo eu quero compartilhar alguns aprendizados e reflexões para que a gente possa tomar cuidado com esse tipo de gente e, caso você seja uma pessoa desse tipo, para que você aprenda a ter bom senso, caso queira ser muito mais bem visto. Combinado? Fica comigo até o final deste vídeo para não perder nenhum aprendizado. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda neste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália e eu queria estar explanando alguns pensamentos, reflexões, etc. sobre esta questão da falta de bom senso das pessoas quando vão visitar a casa de outras pessoas. Sejam estas pessoas familiares, parentes, amigos e por aí vai. Mas antes de explanar tais coisas, eu queria deixar em evidência que tudo que eu vou compartilhar aqui pode ser útil, tanto quando o assunto são casas físicas, quanto as casas digitais. Isso mesmo, casas digitais. Afinal de contas, nossas redes sociais, os canais aqui no YouTube, são nada mais, nada menos do que a casa digital do produtor de conteúdo. Seu perfil no Facebook, por exemplo, é sua casinha digital. Quando você visita o perfil de outra pessoa no Twitter, no Facebook, no Instagram e afins, você está visitando a casa digital da outra pessoa. Então, eu espero que você entenda que os conselhos que vão ser explanados ao longo deste vídeo são aplicáveis tanto nas casas físicas quanto nas casas digitais. Em primeiro lugar, quando uma pessoa vai visitar alguém, é interessante ela entender, por mais que você tenha afinidade com aquela pessoa, por mais próxima que ela seja de você, tem que entender que a casa da pessoa não é a nossa casa. E por mais que o anfitrião daquela casa diga que não se importa com determinadas coisas, que ele não liga para algo, você precisa observar, você liga, você se importa. Porque o interessante não é você se aproveitar do que o outro está dizendo, mas você se investigar e ver o seu nível. Por exemplo, suponhamos que você vá visitar uma pessoa que deixa bem claro que não se importa se você quiser mexer na geladeira dela, se você quiser ficar dormindo no sofá, ela não liga. Mas você liga. Você gostaria que alguém visitasse você e ficasse abrindo a sua geladeira, abrindo o seu armário, que depois de conversar meia hora com você, se joga no seu sofá e fica dormindo a tarde inteira? Você gostaria de receber uma pessoa desse tipo? Eu acredito que não. Então, ainda que você visite alguém que diga que não se importa, tenha bom senso. Não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Ah, mas o outro não se importa. Você se importaria. Não traia a sua própria consciência. Tenha bom senso. Outra coisa também que eu acho muito desagradável. Vai visitar alguém, não saia andando pela casa da pessoa como se fosse a tua casa. Não tem liberdade para ir no quarto do outro, não tem liberdade para ficar transitando sem o anfitrião, sem os donos da casa estarem presentes. Tem que ter ética, tem que ter noção. Se o dono da casa não está em determinado cômodo, o que você está fazendo lá? O único cômodo que temos a liberdade de ir sozinhos é ao toalete, ao banheiro. Do contrário, não é legal ficar indo na casa de outras pessoas, transitando nestas casas, sem a presença do anfitrião. O dono da casa está na cozinha e você está fazendo o que na sala? E pior, mexendo nas coisas do dono da casa. Principalmente quando o assunto são coisas digitais, são tecnologias. É uma questão de ética e bom senso. Não se manuseia a televisão de outras pessoas, não se manuseia o computador, notebook, tablet de outras pessoas.
De maneira nenhuma se coloca a mão no celular de outras pessoas, por mais próximas que elas sejam da gente. Tem coisas que realmente são íntimas e pessoais. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem televisão smart, por exemplo. Normalmente as pessoas têm alguma conta logada nessa televisão. É sério mesmo que você vai sair mexendo na televisão da pessoa? Navegando lá através da televisão da pessoa? Isso não se faz. O dono da casa não está presente no mesmo cômodo que você e ainda que ele estivesse, ele deve manusear o equipamento e não você. Ainda que o dono diga que não, fique à vontade, pode mexer, tenha bom senso. Entenda que tem coisas que as pessoas falam para nos deixar mais à vontade, mas isso não significa que devemos ficar tão à vontade assim. É a mesma coisa quando vamos almoçar na casa de alguém. Ainda que o dono da casa sempre esteja falando coma mais, fique à vontade, aquele monte de blá blá blá, temos que entender que temos que ter ética. A ética é muito bem-vinda. Não se come na casa das outras pessoas para suprir o buraco que temos na nossa barriga que está lá há meses. Um exemplo, vamos fazer uma refeição junto de outra pessoa. Tem que ter moderação no comer. Comeu uma vez, repetiu já o prato, tem aí moderação, se controle. Ah, mas o dono da casa está insistindo porque ele quer que você se sinta bem. Mas vamos ter um pouco de bom senso. Nenhum anfitrião espera receber um glutonário na própria casa. Pense bem, seria interessante para você receber alguém que come toda a sua comida, que está empanturrado, está com a barriga doendo, mas não para de comer, ao ponto das outras visitas ficarem até sem graça, porque aquilo que o anfitrião prepara, que era para dar de sobra para todo mundo, por conta de um guloso ou uma gulosa, não deu. Tudo isso que eu estou falando é uma questão de noção. Se cada pessoa realmente prestasse mais atenção em si, elas não tornariam determinados ambientes algo desagradável, aquela saia justa para o anfitrião. Outra coisa também que é interessante termos em mente quando vamos visitar a casa de outras pessoas. Se não estamos indo visitar alguém ao ponto de passar alguns dias ali com aquelas pessoas, se aquela visita é o famoso bate e volta, você vai num dia e volta no mesmo dia, poxa vida, é sério mesmo que você vai visitar uma pessoa para passar uma boa parte do dia dormindo na casa da pessoa? Você tem casa para dormir, cidadão e cidadã. Durma antes de ir visitar a pessoa. Se você está vendo que não vai ter condições de fazer a visita e realmente dar a devida atenção para o anfitrião, agradeça pelo convite e não vá. Outra coisa para falar, pegando o gancho aqui, não vá na casa de ninguém sem ser convidado. Ah, mas eu vou visitar meu pai, minha mãe, meu irmão. Espere convite. Você não sabe a situação financeira daquela pessoa, você não sabe como está o psicológico dela naquele momento, você não sabe como está a saúde emocional dela. Então, antes de querer sair visitando os outros, espere convite. Ah, mas fulano nunca me convida. Você já parou para pensar que se fulano nunca te convida, é porque ele está bem sozinho? É porque ele gosta de ficar ali no ambiente dele, vivendo a vidinha dele na boa? Isso não tem nada a ver com o gostar ou não gostar de você. O fato de uma pessoa não nos convidar para visitá-la não significa que ela não gosta da gente. Significa que ela gosta de viver a vidinha dela, mas de boa. Porém, tem que tomar cuidado também. Existem pessoas que nunca convidam ninguém, mas não saem da casa dos outros. Isso eu também acho muito estranho, muita falta de ética, muita falta de senso, no meu ponto de vista. Porque, na minha opinião, quem não quer ser visitado não deve ficar aí perambulando na casa das pessoas. Da mesma forma que você não quer que os outros fiquem vindo na tua casa, atrapalhando o seu sossego, suas rotinas e afins, então não fique visitando as pessoas, ainda que elas te convidem. Lembra do que eu falei logo no começo? Ah, mas fulano não liga. Você liga. Quando o assunto agora é casa digital, esse é um ponto que eu vejo que muita gente ramela. Por quê? As pessoas pensam que pelo fato de estarem tendo acesso a informações públicas, isso lhes dá o direito de falar o que bem entende e como bem entende com o produtor de conteúdo. E não é bem assim que as coisas funcionam. Quando estamos indo no perfil de alguém em alguma rede social,
ou quando estamos visitando o canal de alguma pessoa aqui no YouTube, temos que entender o seguinte: ainda que as informações sejam públicas, isso não nos dá o direito de falar o que queremos a respeito da pessoa que publica tais informações. Temos a liberdade, sim, de concordar e discordar dos conteúdos que são explanados, mas não temos o direito e a liberdade de sair ofendendo ninguém, caluniando ninguém, usando palavras pejorativas para nos referirmos aos produtores de conteúdo, principalmente se você não conhece o produtor do conteúdo, que é o caso da maioria. Então, por favor, tenha ética, tenha bom senso, vai interagir na postagem de alguém, vai interagir no vídeo de alguém, se atenha no conteúdo que foi abordado. Não existe isso de não gostar de um conteúdo e querer xingar o produtor de conteúdo. Isso só mostra o quanto você é uma pessoa pobre, tanto em conhecimento quanto de espírito. E não é um pobre de espírito de uma maneira positiva, não. Daquela que Jesus um dia falou: felizes os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Não, meu querido, o pobre de espírito aqui é no sentido de que você é miserável mesmo, não tem um pingo de maturidade, um pinguinho de bom senso, ok? Vai interagir nas redes sociais das pessoas, quer interagir no canal do YouTube das pessoas, aprenda a ter noção, aprenda a ter bom senso, aprenda a ter educação para se reportar ao produtor de conteúdo, para se reportar às outras pessoas que você está vendo que estão interagindo ali em cima daquele tema. Não somos obrigados a concordar com tudo, isso é um fato. Todavia, se é para discordar de algo, entenda, apresente seus argumentos, justifique sua resposta, porque não edifica ninguém uma pessoa simplesmente ir lá numa postagem ou em um vídeo e comentar: eu não concordo com isso. Grande bosta, com o perdão da palavra, você dizer que não concorda com algo sem explicar o porquê de não concordar. Quando vamos interagir em uma rede social ou em um canal no YouTube, se é para comentar, principalmente discordando, é interessante apresentarmos os argumentos para que as informações possam ser expandidas, outras ideias possam ser analisadas. E assim, quem sabe, possamos chegar juntos em um mesmo denominador comum. Porém, não é isso que acontece. A maioria das pessoas, quando discordam de algo, elas nem têm um porquê disso. Sabe qual é o motivo delas? É simplesmente porque aquilo que ela ouviu ou leu cutucou uma crença pessoal dela. Crença esta que, na maioria das vezes, a própria pessoa não sabe explicar. Então, observe, quando você discordar de uma informação, analise se aquela informação não cutucou alguma crença pessoal que você tenha, não colocou alguma dúvida na sua crença, e você, por se sentir afrontado, já quer logo discordar, sendo que o mais coerente era você investigar o assunto, porque uma pessoa, quando ela é certa de algo, ela não se abala. Se você se abalou com uma informação, pode ter certeza, alguma coisa aí na sua crença não está bem resolvida. E se for também concordar com algo, não há necessidade de você querer endeusar os produtores de conteúdo. Informações são uma coisa, a pessoa que compartilha as informações, a vida pessoal dela é outra história. Você conhece pessoalmente o produtor de conteúdo? Tem algum convívio com ele? Aí é outros 500. E ainda assim, não é tudo que você sai falando sobre as outras pessoas. Pense bem o porquê de fazer isso, o que você quer gerar com isso, analise suas intenções, combinado? Porque são nossas intenções, no final das contas, que é o que realmente conta. Resumindo o contexto deste vídeo, vai visitar a casa física de alguém? Poxa, tenha bom senso, presta atenção nos horários. Não é porque você tem um hábito que o anfitrião daquela casa tem. Ah, eu tenho um hábito noturno, porque eu trabalho à noite, então eu estou acostumado a passar mais tempo acordado à noite e tudo mais. Ok, mas se você for visitar a casa de uma pessoa que não tem este hábito, adeque-se então. Entenda que deu tal horário, já é hora de você vir embora, porque o anfitrião, ele tem os horários dele. Você tem que entender que a casa das outras pessoas tem o ritmo delas, tem o ambiente delas. Nossa casa é nossa casa, a casa dos outros são a casa dos outros. E mesmo que os outros digam que não se importam com algo,
Tenha bom senso, analise. Você não se importaria com aquilo? Então não faça. Ah, eu não gosto de fritar ovo na minha casa porque suja. Tá fazendo o que fritando ovo na casa dos outros? O dono da casa pediu para você fritar um ovo? Não. Então, toma vergonha na tua cara. Não sai inventando moda na casa dos outros. Não sai inventando festinhas, coisas afins na casa dos outros. Já vi casos de pessoas que todas as vezes que querem proporcionar um momento em família, um momento junto, nunca é na própria casa, é sempre na casa dos outros. E isso é uma coisa extremamente antiética. Nunca se cogita fazer algo na casa de uma outra pessoa, sem a outra pessoa ter dado o chute inicial. Nunca! Se você quer fazer um almoço, faça na tua casa. Não existe isso de, fulano, posso fazer um almoço na sua casa? Isso é feio. Não existe isso de, fulano, posso fazer uma festinha para Beltrano na sua casa? Isso é horroroso. Horroroso. E normalmente acontece muito isso em ambiente familiar. Os filhos não moram mais nas casas dos pais, mas querem usar da casa dos pais para tudo. Dane-se se a casa do teu pai e da tua mãe tem mais espaço que a tua. Não é você que quer inventar um almoço? Não é você que quer fazer a festa de aniversário para o teu filho? Faça na tua casa. Se os seus pais não deram início a alguma coisa, não é você que tem que dar na casa deles. Tenha bom senso. Outra coisa também que eu esqueci de abordar, quando você tem filhos, eduque teus filhos para ir na casa dos outros. Ensine tuas crianças que não se deve ficar mexendo nas coisas dos outros, pulando no sofá dos outros, pulando na cama dos outros. Primeiro que não era nem para estar no quarto. O quarto é um ambiente íntimo. Não se adentra o quarto de um anfitrião sem o anfitrião ter te chamado lá para mostrar algo ou tratar de algum assunto particular. Não se faz isso. Ensine teus filhos a não sair abrindo o armário do dono da casa, a geladeira dele. Ensine teus filhos, porque as pessoas falam mal aí das crianças. Criança é mal educada, criança é isso, criança é não sei o que lá. Mas quem é que está educando esta criança? Quem é que está orientando esta criança? É que nem acerca da geração atual. Eu já cansei de ver pessoas falando mal da geração atual. Que a geração atual é fraca, que a geração atual é irresponsável, que a geração atual é avoada. Mas quem é que educou essa geração? Mais do que reclamar de um resultado, tem que ver como foi o processo da equação. Se o resultado é o que é porque a equação não foi bem resolvida. Entende o que eu digo? Eduque teus filhos. Educar não é agredir, não é tratar com violência. Aprenda a educar teus filhos. E lembre-se, mais do que oferecer uma educação com palavras, crianças observam atitudes. Não adianta nada você falar para o teu filho: não fique abrindo a geladeira de fulano quando estiver lá. E você, grandão, sem noção, vai lá e mete a mão. Tenha educação para poder ensiná-la para alguém. Palavras não têm tanto efeito quanto um exemplo. Então, tenha isso em mente. Tem filhos, vai visitar a casa de alguém, oriente essas crianças, instrua essas crianças e, mais do que falar, dê o exemplo, ok? E com relação às casas digitais, não tem muito o que acrescentar. É simplesmente isso mesmo. Tenha bom senso, educação, tenha noção para expor ali as suas palavras, suas opiniões, sejam elas favoráveis, sejam elas para discordar. Aprenda a ter noção e se atenha sempre nos conteúdos e não na pessoa que produz tais conteúdos. Eu espero que este vídeo possa ter clareado sua mente, espero que você possa ter absorvido informações boas. Se por acaso você for uma dessas pessoas inconvenientes, por favor, deixe de ser. As pessoas que convivem com você vão lhe agradecer por isso. Se você conhece pessoas assim e quiser compartilhar esse vídeo com elas, quem sabe elas captam as dicas e mudam também. Porque tem pessoas que a gente até gosta delas, mas por conta de um hábito ou outro que ela tem, a gente acaba evitando contato. Porque não somos obrigados a tolerar determinados hábitos que a gente vê que não é legal. Mas isso não significa que não gostamos das pessoas. Quantas vezes deixamos de convidar pessoas para nos visitar porque os filhos daquela pessoa são mal educados?
A gente até gosta da pessoa, até gosta da criança, mas a criança tem uns hábitos que, putz, não dá, cara. Quebra as coisas, mexe onde não deve, desperdiça alimento. Não dá para receber gente assim em casa. Fica complicado. Verdade seja dita. Não é porque a gente gosta de determinada pessoa que a gente vai gostar de todos os hábitos dela. E tem hábitos que se a gente vê que não dá para tolerar, então eu amo você, mas fica onde você está, não precisa vir me visitar, não. É isso aí, pessoal. Qualquer informação, se quiser agregar, somar em conhecimento, o espaço de comentários está aí, fique à vontade. Se gostou do vídeo, clica no joinha, compartilha aí com outras pessoas que você acha que pode ser bom. Se não for inscrito no canal, fica o convite, inscreva-se. E se já for inscrito, gratidão pela sua inscrição e atenção. Vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.